Porque como o evangelho foi pela graça, através da cruz de Cristo, muitos mestres daquela época faziam com que a igreja errasse. Faziam com que a igreja errasse. Por quê? Porque pela graça sois salvos. Certo, a palavra de Deus diz isso, e é verdade. Só que naquele tempo, eles diziam que não precisava obedecer. Não precisava pagar um preço por conta da graça. E isso foi trazendo na mente de pessoas que era sem entendimento, leigo no assunto, achava que a graça era simplesmente a carta aberta e que todos podiam fazer o que quisessem através da graça. E não é isso. E não é isso. A graça é favor imerecível, favor que nós não merecemos, mas ela vem acompanhada de obediência. Então, Paulo vem explicando à igreja de Roma através desta carta. Paulo começa o capítulo 16 recomendando a Febe, mulher da igreja de Sincreia. Ela era uma mulher considerada aí no original uma diaconisa daquela época. Gente, Paulo andou com muitas mulheres. Paulo deixou várias palavras. Se você for ler Filipenses no capítulo 1, você vai ver Paulo saudando as mulheres que cooperavam com ele no evangelho. Então, esta Febe aqui era alguém que foi portadora, ela levou a carta de Paulo, ela servia a igreja como diaconisa. E nesse capítulo, só nesse capítulo, Paulo sauda a 8 mulheres. 8 mulheres que trabalhavam naquela época ativamente na igreja de Roma. Ativamente. Então, muitas pessoas que acabam dizendo, mas mulher, não sei o que, mulher, não sei o que, mulher. Paulo começa a sua carta aqui, nas suas saudações finais, né? Porque o capítulo 16 já é o último capítulo de Romanos. Na sua saudação final, Paulo vai recomendar, por exemplo, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sincreia, divisa com Coríntios, para que recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Olha Paulo falando nas suas recomendações final, dando aí, né, um breve resumo de quem foi Febe, né, uma mulher que cuidava dos necessitados naquela época, na igreja de Roma, cuidava daquela época das pessoas. Talvez naquele tempo não tivesse tantos homens disponíveis, né? Talvez hoje também não tem. E aí? Aí, veja bem, aí Paulo vai recomendar, né? Vai falar bem de Febe, uma mulher que tanto hospedou, que cuidou das pessoas necessitadas naquela época, como hospedou Paulo em casa. Então, tantas mulheres que foram recomendadas, tanto pelo apóstolo Paulo, como o próprio Jesus, né, que se manifestou através dessas mulheres também no passado, que serviam a ele com suas fazendas, como Susana, Maria, né, Maria Madalena, e tantas outras mulheres que também serviam o Senhor. Veja que Paulo, aqui na carta, na epístola aos Romanos, ele vai mostrar a vontade, o desejo que ele tinha de estar em Roma, para poder estar junto com os irmãos. E ele tinha outras prioridades, mas ele queria estar junto com os irmãos, e ele vai escrever esta carta mostrando a grandiosidade do que é a graça de Deus, mas que é necessário ter a obediência. E Paulo chegou a ser até mal falado em Roma, por conta desses tais que ele próprio disse que não tem compromisso com a verdade, mas sim com o seu próprio ventre. Homens que pegavam pessoas sem sabedoria, pessoas simples, e difamava ou fazia com que a graça de Deus fosse algo corriqueiro e algo que poderia ser participado de qualquer forma, de qualquer maneira. E a Bíblia diz que nós precisamos de ter um novo nascimento, precisamos de ser transformados pela renovação do nosso entendimento, como diz a palavra de Deus. E Paulo vem aqui na epístola aos Romanos, a epístola, você pode observar que ela foi colocada logo após Atos dos Apóstolos, pode observar que ela foi colocada logo após Atos dos Apóstolos, ela foi colocada entre as cartas de Paulo, a primeira. Veja bem, como Paulo queria estar com os romanos, havia uma necessidade de estar lá com eles, mas Paulo também tinha
a sua obra missionária para ser feita e a colaboração, a ajuda que Paulo dava aos irmãos das igrejas. Então, nós entendemos pela palavra de Deus que nós temos condição, nós temos totalmente estrutura para aceitarmos a graça na nossa vida e não debatemos e nem combatemos acerca de usos e costumes. Porque muitas pessoas naquela época, se você for ver as cartas de Paulo aos Coríntios, Paulo vem falando sobre várias formas do judaísmo, e as pessoas acabaram tirando de lá e colocando hoje o costume judaico nas igrejas atuais. É lógico que nós vivemos a graça de Deus, a liberdade de Cristo, com que Cristo nos libertou, com consciência, com o coração voltado para a presença de Deus, sabendo que o Senhor nos santifica e nós nos santificamos em todo o tempo. E a palavra de Deus é quem nos liberta, como diz João 8,32. Só que os mestres daquela época estavam colocando em xeque o apostolado de Paulo. Então, Paulo vê necessário enviar esta carta a Roma, mostrando aos irmãos que sejam simples, sim, sejam simples no mal, na maldade, como diz a palavra de Deus, né? Sejais prudente como a serpente e simples como a pomba. Mas essas pessoas estavam sendo simples no sentido de que estavam sendo enganadas pelos próprios homens daquela época, os mestres daquela época, que botavam a graça de Deus como se fosse apenas isso para ser salvo. A graça, uma vez dada, salvo hoje, salvo para sempre. Mas é um processo de santificação, há um processo de limpeza, há um processo de novo nascimento. A graça foi dada, glória a Deus, aleluia. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para salvar você, para salvar a mim, para salvar a humanidade. Ele veio, sim, a graça dele sobre as nossas vidas ainda continua. A graça dele é o favor que nós não merecemos, mas nós não podemos fazer desta graça algo que simplesmente é algo banal. Não, a graça de Deus veio com sacrifício. A graça de Deus em Jesus veio com sacrifício. E qual foi o sacrifício? Foi a morte dele na cruz do Calvário. É uma palavra muito boa para pregar hoje, me diz Santa Ceia. Porque muitas pessoas acabam deixando o sacrifício de Jesus ser banalizado. As pessoas banalizaram o sacrifício de Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade, e muitas pessoas acham que uma vez salvo para sempre. Ei, a salvação é conquistada todos os dias. O sacrifício dele foi feito, sim, ele morreu por mim, morreu por você, morreu pela humanidade, mas nós temos que aceitar o sacrifício dele todos os dias das nossas vidas. Ou você recusa, ou você aceita, e quando você aceita o sacrifício dele na cruz do Calvário, você precisa estar com o seu corpo purificado, a sua mente purificada, o seu coração purificado, e entendendo que a palavra de Deus não pode ser vã na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Então Paulo vem falando para os mestres, para a igreja de Romanos, preparando a igreja para a sua chegada. Porque estava havendo justamente isso na igreja de Roma. Eles estavam pregando coisas que, infelizmente, era fora da palavra de Deus. Veja o que Paulo diz, depois de fazer as suas saudações aí aos demais irmãos que trabalhavam com ele na obra, né? E Paulo está dizendo aqui no versículo de número 17, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Eita! Eita, glória! Paulo está dizendo, gente, eu rogo-vos, irmãos, que noteis. Veja bem, veja quem são. Quem são os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos dela. Paulo ensinou outra coisa para eles. Paulo ensinou para eles a verdade, a graça que liberta através do sangue, através da palavra. Paulo ensinou isso para eles, mas havia entre eles homens que estavam ensinando o contrário. E Paulo via necessário escrever esta carta para Roma para explicar para os irmãos que não era simplesmente da forma que eles estavam pregando. Eles estavam praticamente pregando para ter a sua própria... para eles mesmos aparecerem, em vez da palavra de Deus aparecer. E Paulo diz, desviai-vos dessa gente.
Desviai-vos dessa gente. Versículo 18. Porque os tais não querem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Olha isso, gente. Olha isso. Paulo está explicando isso para as igrejas de Roma. Ele está ensinando, preparando os irmãos quando ele chegasse lá. Porque estava acontecendo esse tipo de coisa na igreja de Roma. Havia uma contenda, uma dissensão entre os judeus e o povo gentil, e entre gentil e judeus. Eram batalhas e pelejas que não serviam para nada. E Paulo havia ensinado totalmente o contrário. Então, Paulo agora está preparando a igreja para a sua chegada e dizendo, gente, vocês precisam ser simples na maldade. Mas esses simples que Paulo está dizendo aqui, que os homens enganavam com as suas falsas doutrinas, com seus falsos entendimentos, ensinamentos, Paulo está dizendo, vocês precisam ser simples, mas na maldade. Mas não no conhecimento, gente. Não no entendimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Então, o conhecimento faz-se necessário junto com a graça. Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento. Porque nós precisamos entender que hoje, mais do que nunca, enquanto a igreja de Jesus está na terra, enquanto a igreja não foi arrebatada ainda, nós estamos vivendo o tempo da apostasia. O afastamento de Deus é muito grande. As pessoas têm se afastado de Deus de uma forma tão grotesca, e principalmente se Paulo naquela época achou necessário escrever à igreja de Roma, explicando, mostrando para eles que a doutrina de Cristo que ele havia ensinado, que ele estava pregado no apostolado dele, Paulo falando, o evangelho que eu já prego há mais de 25 anos, está sendo corrompido por homens que pensam no seu próprio ventre, ou seja, pensam neles próprios, pensam neles mesmos. Então, Paulo está dizendo, gente, vocês precisam entender que a palavra que eu ensinei vocês, que eu preguei para vocês, é a palavra verdadeira, é a palavra de Jesus Cristo, e esses homens que acabam enganando com palavras lisonjeias, falam, sabe aquele evangelho mais light, aquele evangelhozinho mais, não posso falar muita coisa não, porque se eu falar eu vou perder os membros da igreja. Eita, Jesus! Sabe o que os homens daquela época faziam? É justamente isso. A graça pode tudo. Na graça você pode pecar, na graça você pode ceiar, estando em adultério. Eita, vou falar, Jesus, pode deixar. Na graça você pode fumar, e tomar santa ceia. Falo, Jesus, pode deixar. Na graça você pode, ficar em fornicação com seu namorado e participar de santa ceia. Ao ensinamento que os homens daquela época estavam ensinando à igreja daquele tempo. Paulo precisou mandar uma carta do seu próprio punho, explicando aos irmãos para se afastar. Paulo disse, afasta dessa gente. Paulo disse, afasta dessa gente. Eram homens que pregavam a palavra. Paulo está falando aqui. E rogo-vos, irmãos, que noteis. Observe os que promovem dissensões, batalhas, guerras, pelejas, confusão, escândalos contra a doutrina. A doutrina não é uso e costume. Não. Tem muita gente que acha que doutrina é uso e costume. É não cortar cabelo, não pintar cabelo, não usar isso, não usar... Não é, não. Doutrina é a palavra. É o ensinamento verdadeiro. O próprio Moisés, no seu canto, disse, goteja a minha doutrina como orvalho, destile como a chuva. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a doutrina. Não é uso e costume. Infelizmente, os religiosos hoje acham que a doutrina é você não cortar o cabelo, não pintar o cabelo. Isso é uso e costume. Ok? E é bom que tenha, cada igreja, cada denominação tem o seu regime interno.
Tenho nada contra quem faz os seus regimes internos, cada um com a sua. Tá bem? Desde que não fuja a palavra de Deus, desde que não fuja aquilo que é para trazer, né, a edificação do corpo de Jesus, da igreja. Então, Paulo está dizendo, note bem quem são essas pessoas que fizeram da graça de Deus infâmia, que misturaram o santo com o profano. Paulo diz isso aqui. Note essa gente que mudou a doutrina, que os ensinamentos estão totalmente contrários à palavra de Deus, que eles querem apenas agradar o seu próprio ventre. Eles, com palavras lisonjeias, eles levam simples de entendimento, simples de conhecimento, e isso está notório. Isso está nos dias de hoje. Não foi só no tempo de Paulo. Ó. Os dias atuais estão escandalosos. Escandalosos. Hoje, porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, mediante o sangue de Jesus. Agora veja bem, que a Bíblia diz que a sua casa convém a santidade. E quando Paulo diz que vai chegar o tempo, e agora nós estamos chegando mais perto do que nunca, se na época que Paulo falou já estava perto, agora nós estamos bem mais perto do que nunca. Veja que Paulo diz, porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não serve a Jesus. Não serve. Versículo 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. É assim que eles enganam. Com palavra doce, com palavra melada. Gente. Com palavras simples, enganos simples. E aí Paulo está dizendo, gente, versículo 19, quanto à vossa obediência, é ela conhecida em todos, de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Paulo está dizendo, vocês podem ser simples no mal, mas sejam sábios no bem. Paulo está ensinando, estamos ao vivo, meu amor. Estamos ao vivo, tá bem? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Eita glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa alegria. Que nós, mediante a graça de Jesus Cristo e a obediência que já é conhecida por todos vocês, Paulo está dizendo para a igreja de Roma, a obediência que é conhecida em todos vocês. Aleluia! Louvado seja Deus! Vai chegar o tempo que o Deus de paz esmagará debaixo dos seus pés Satanás, o dragão, a antiga serpente, lá do paraíso, como diz Apocalipse, a antiga serpente, o dragão, Satanás, esse demônio que usa, eita meu Deus, esse espírito maligno que usa a mente desses homens, tá bem? E levam pessoas cativas, levam pessoas simples no entendimento. Pessoas simples no entendimento. Gente, nós temos que entender que a nossa simplicidade tem que estar na maldade, como uma criança. Mas no entendimento nós não podemos ser simples, porque senão Satanás nos engana. Eita, meu Deus! Se tem uma coisa que o diabo está fazendo nessas últimas horas é mudando a doutrina do Senhor, virando isso para o seu próprio benefício. E pessoas simples que não conhecem a palavra estão sendo enganadas. Estão indo cada dia mais através de falácias, de palavras enganosas.
Esses homens só querem sustento para o seu próprio ventre. Eles não estão preocupados com a igreja de Cristo. Eles não estão preocupados. Paulo diz aqui para a igreja de Roma, gente, esse povo lisonjeia com os lábios. Eles não fazem parte da igreja de Cristo. Eita, meu Deus! Arabanda soube. Eles não fazem parte da igreja de Jesus Cristo. Hoje nós podemos ver isso com nossos olhos. Paulo diz, notar essas coisas. E se aparte dessa gente, desses ensinadores que ensinam coisas erradas, fazem da graça de Deus lambança, escândalo. E muitos pregam que a graça de Deus é o que te basta para você ser salvo. A graça de Deus é Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas eu preciso aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. E ter uma transformação é um novo nascimento. Não dá para continuar vivendo uma vida de pecado e, ao mesmo tempo, participar da mesa do Senhor. Não dá. Pessoas que continuam nas suas baladas, continuam nas suas festas profanas, continuam no pecado, continuam ainda bebendo, fumando. Desculpe te decepcionar aqui, nós estamos no culto da igreja online. A verdade é esta. Não pode beber, não pode. Você pode beber, você pode fumar. E mesmo assim sentar à mesa do Senhor. Não tem problema algum. Você pode batizar sendo amaziado. É assim que está. É assim que estão pregando hoje. O evangelho hoje está sendo pregado desta forma. E Paulo advertiu a igreja em Roma. Paulo disse, vou chegar aí. Eu queria muito ter ido antes, mas eu não pude. Estou em aula missionária. Vou para a Espanha. Paulo falando. Mas Paulo está dizendo, gente, nota esse povo que está fazendo essas coisas. Se afasta deles. Se afasta deles. Não dá para misturar o santo com o profano. Se você quer servir a Deus, sirva a Deus de verdade. Se você quer fazer a obra de Deus, faça de verdade. Que você quer ser simples, seja simples na maldade. Mas no entendimento você não pode ser simples. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa entender a palavra de Deus como ela é. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificai-vos na palavra. É a palavra que é a verdade. Santifica-nos na verdade. Não dá para você... Agora me diz a diferença que tem. Você aceitar Jesus como seu único suficiente salvador da sua alma e não mudar nada na sua vida. Eu aceitei Jesus, mas eu continuo participando das baladas, das rodadas de cerveja, eu continuo bebendo, continuo fumando, vou para o culto. Eita, meu Deus, fala, Jesus, pode deixar. Não, porque o pastor não está ensinando. Não, eu posso ir para lá, pode. Na semana chega aí, nós estamos... Eita! E aí vamos sentar à mesa do Senhor, vamos participar da Santa Ceia, né? Vamos ficar em adultério, fornicação, vamos falar palavrão, palavra torpe, Eita, meu Deus! E a boca fala do que o coração está cheio, não adianta. Ensino que tudo pode, é a graça, é a graça. Muitas pessoas ficarão nessa terra, no arrebatamento da igreja, por achar que a graça o salvou do inferno. Paulo vem ensinando a carta aos Romanos. A justificação pelo sangue, mas a obediência pela fé. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Precisamos respeitar a palavra de Deus. Deixar a nossa vã maneira de viver. Viver para Cristo uma vida de santificação. E não confundir usos e costume com doutrina. Porque usos e costume, tem muita denominação que estão cheia de gente que não corta cabelo, que não pinta cabelo, que não usa roupa, né, adequada, como a pessoa acha que tem que usar. Estão
caminhando a passos largos para o abismo, porque estão em dissensão, em confusão, em contenda, em escândalo, e quantos pecados ocultos para não poder falar aqui. Já outros acham que a porta está totalmente escancarada, e não está, ela ainda continua estreita. Eita, meu Deus! Alguns acham que não pode nada, outros acham que pode tudo. Eita! A porta continua estreita. Jesus ainda é a porta. Ele é a porta do curral das ovelhas. A santificação convém à sua casa. E ensinadores hoje que pregam que a graça te basta e que você não precisa mudar nada na sua vida, eles querem preencher o seu próprio ventre. Eles estão longe de servirem a Deus de verdade. Estão longe de valorizar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quem valoriza o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário santifica a sua vida. Se afasta do corrupto, do mundano. Se afasta. Como diz o livro de Salmo, capítulo de número 1. Salmo de número 1. Tomar cuidado para não se assentar na roda dos escarnecedores. Não se deter no caminho dos pecadores. Antes de ter o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medida de dia e de noite. Precisamos entender que a graça de Cristo não vai nos isentar de ir ao inferno se você não tiver uma mudança de vida. Eu aceitei a graça, aceitei o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, então mudo de vida. Eu aceitei Jesus, então mudo de vida. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu bebia, não bebo mais. Se eu fumava, não fumo mais. Se eu adulterava, não adultero mais. Por quê? Porque a graça me alcançou. A graça me alcançou. O poder que liberta me alcançou. E se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:44. Precisamos entender que a igreja que vai morar com Jesus na glória é uma igreja que não se contamina com o pecado. Paulo disse, eu vos ensinei. Eu vos ensinei. E agora eu vou pular para vocês aí com uma mensagem de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo número 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Vamos ler, eu vou ler aqui para vocês até o versículo 17 a seguir. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vocês. Que já é a carta de Paulo aos Coríntios, tá, gente? De sorte que quando vos ajuntares num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, que comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nela o que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha.
Portanto, qualquer que comer esse pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha que seriedade, gente. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe, indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, gente? Palavra muito conhecida da Santa Ceia, todas as igrejas ministram sobre esse capítulo, você já conhece. E veja Paulo mais uma vez, dizendo que para ninguém julgar ninguém, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Você se examina a si mesmo. Se cada um se julgar a si próprio, ninguém precisava julgar ninguém. Então veja Paulo dizendo, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque muitos comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo. E tem muita gente que não discerne o corpo do Senhor. Não sabe a seriedade desse ato, a seriedade dessa simbologia. Lembramos a morte do Senhor até que ele venha. Então, qualquer que comer e beber indignamente, veja o que Paulo está dizendo. Sou eu que estou falando, é a Bíblia. Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Veja isso. Não discernindo o sacrifício dele na cruz do Calvário. É aquilo que eu já preguei para vocês agora. De Romanos, do 16 ao 20. Veja, a graça não te isenta. A graça não te isenta. Ele não vai, a graça é quando você aceita e muda. A graça te alcança quando você abre o coração para receber o que vem acompanhado com a graça. A libertação, a mudança de vida. Caso contrário, muita gente aceita Jesus como seu salvador da sua alma e permanece da forma que está. Não há mudança de vida. E nós precisamos entender a palavra de Deus. Há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque não discerniram o corpo do Senhor. Participam de qualquer maneira, fazem de qualquer maneira, não entendendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando você faz assim, você faz da sua própria condenação. Quando você participa do corpo e do sangue do Senhor, estando em pecado, você faz isso para a sua própria condenação. Não é ninguém que está te julgando. É a palavra que te julga. Nós nos julgamos quando nós entramos na palavra e vemos o que ela nos ensina. Automaticamente, nós nos policiamos, nos acertamos quando a palavra nos corrige. Então, nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Abandonar o pecado é uma prova de que você aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, tem pessoas que participam da Santa Ceia e nunca foram nem batizadas nas águas. Quem te ensinou foi seu pastor? Nunca desceu as águas e participa de Santa Ceia. Não existe isso, gente. Tem que nascer da água do Espírito. É a maior prova de que você aceitou Jesus, a maior prova de amor que você dá para ele é quando você batiza nas águas. E aí torna-se membro do corpo de Cristo. E aí há uma mudança em você, uma transformação. Então sai, note esses homens que pregam a palavra de Deus com lisonjeias, com palavras mansas, e não seja simples no entendimento, seja simples na maldade, ok? Eterno e poderoso Deus, clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus. E nesta noite pedimos perdão pelos nossos pecados, por pensamento, por palavras e por obras. Eu oro por essa pessoa que ora comigo, esta outra que vai, Senhor, lá depois no gravado, esse irmão, essa irmã, Senhor, que participaram hoje, Senhor amado,
desta palavra conosco, Senhor, e a tua palavra é quem liberta. Senhor, quem sou eu para mudar a vida de alguém? Mas a tua palavra, ela vai libertando essa pessoa. A tua graça nos alcançou. Mas a tua graça tem um preço. Assim como o Senhor pagou o preço na cruz do Calvário, nós também pagamos um preço nessa terra. Para receber esta graça, não é de graça. Na banda soube. Eu tenho meu preço a ser pago. Eu preciso buscar a transformação, a renovação do meu entendimento, buscar o entendimento da tua palavra. Portanto, esta noite, Senhor, pessoas que me assistem, que esta palavra seja um divisor de água para a vida dela. Que ela busque a mudança da sua vida. Que ela não aceite mais viver no pecado e, ao mesmo tempo, participar da mesa do Senhor. Que ela não aceite viver no pecado, Senhor. Porque muitos se acomodaram no pecado. Muitos dirão, um dia o Senhor vai me libertar. Um dia o Senhor vai me libertar. Mas a libertação tem que se querer. Eu preciso querer a libertação. Pai, se eu não quiser a libertação, eu não posso ser liberta. Eu oro esta noite por pessoas que estão orando comigo. Pai, em nome de Jesus, transforma esta pessoa, liberta esta pessoa, arranca ela do pecado. Senhor, essa pessoa que foi enganada. Quantos que estão sendo enganados, Senhor? Por homens e mulheres que querem apenas satisfazer o seu próprio ventre. Pai, burlando a tua palavra. Senhor, e trazendo para as pessoas um peso de condenação. Pai, tira pessoas hoje, papai, do pecado. Faz essa máscara cair, esta venda cair dos olhos dela, dos olhos dele, entender que precisa ter mudança de vida. Da banchoga, erguendouga. Que aceitar o Senhor não é apenas aceitar o Senhor de boca, mas é mudar a sua vida, a sua história, através da tua palavra, santificando o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro esta noite para que esta casa, para que esta família seja alcançada, que esta mensagem seja um divisor de água para ela esta noite. Liberta pessoas que fumam, liberta pessoas que bebem, liberta pessoas que estão no vício nesta noite. Pai, limpa ela, limpa ele, transforma ela, transforma ele. Que o poder renovador, transformador da tua palavra, arranque-a desse pecado que consome ela todos os dias. Pai, quantas pessoas não conseguem mudar as suas vidas. Eles vão caminhando cada dia após dia, Senhor, a passos largos para o abismo. Papai, o Senhor não quer que ela fique na cegueira espiritual. Porque, Pai, se depender desses homens que estão ensinando o evangelho de qualquer maneira, papai, elas vão permanecer cegas espiritualmente. Mas a tua palavra nos abre os olhos. Porque diz o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Oh Deus, transforma pessoas esta noite. Liberta pessoas da sua vã maneira de viver. Liberta pessoas esta noite. Transforma pessoas que participam da Santa Ceia de qualquer maneira e estão fracas espiritualmente, estão enfermas espiritualmente. E muitos até morreram espiritualmente, Senhor. Por não discernir o teu corpo, o teu sangue. Por não compreender, papai, a grande responsabilidade, a seriedade, papai, desse evento. Oh, meu Deus, quantos que profanaram, Senhor. De qualquer maneira, Senhor, senta a tua mesa. De qualquer maneira, com mágoa, com raiva do outro, com inimizade com o outro, e participam da Santa Ceia como se fosse algo corriqueiro. Oh, Deus, tem misericórdia. Transforma, liberta. Liberta esta casa, esta família. Santifica no Senhor esta noite. Nós oramos para que a tua palavra inunda esta casa. Passa o teu sangue nos ombrais, portas, janela. Liberta esta casa de todo mal, de todo peso, Senhor. Pai, que o pecado seja limpo nesta casa. Passa o teu sangue neste coração, porque do nosso coração procede as saídas da vida. Senhor, limpa-nos por dentro, para depois nos limpar por fora. Porque a santificação vem de dentro, Senhor. Ei, lamanda soube, anamanchou. Que esta pessoa seja liberta por dentro. Santifica ela, santifica ele, purifica esta casa. Oh Deus, que hoje ela faça contigo um compromisso. Eu não quero mais errar. Eu aprendi errado, mas eu quero aprender o certo. Eu fiz errado, mas eu quero fazer o certo. Eu vivi assim, mas eu quero viver assado. Pai, eu aceitei tua graça para mudar de vida. Ei, cantou, bianamantou.
Eu aceitei a tua graça para mudar de vida. Porque se fosse viver no pecado, eu ficava no mundo. Eita Deus! Ele me abençoou. Se fosse para viver no pecado, ficaria no mundo. Mas ela te aceitou, ele te aceitou para ter mudança de vida. De caminhar contigo de maneira, papai, diferente. Transformado, transformada. Liberta, liberto. Liberta ela, liberta ele. Liberta esta casa, liberta essa pessoa, em o nome de Jesus esta noite. Santifica-nos, Senhor, pelo poder da tua palavra. Nós pedimos ao Senhor esta noite que essa pessoa que vai participar da Santa Ceia comigo esta noite, a igreja online, que venha entender, Senhor, Pai, que isso não é apenas um pão e um suco, ser tomado depois da oração, será transformado simbolicamente no corpo e no sangue do Senhor. E se nós participarmos assim dignamente, nós estaremos participando para a nossa própria condenação. Então, nesta noite, Senhor, Pai, purifica este pecado, purifica esta pessoa, limpa ela, limpa ele, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos de todo o pecado, para que nós possamos entrar no Santo do Santo esta noite, participar contigo da Santa Ceia. Eita Deus! E poder ser transformados cada dia. E com a força deste alimento, podemos caminhar mais 30 dias na tua presença. Pai, renova cada um que ora comigo esta noite. Senhor, às vezes passou por um período difícil esse dia. Está com o seu coração pesado. Pai, mas há pecados que não são para a morte. Pode pedir perdão e o Senhor perdoa. Pode participar do corpo e do sangue do Senhor e ter uma vida plena contigo. Pai, mas quantos pecados que são para a morte, como adultério, como prostituição, morte espiritual, Senhor. Pecados como ira, inveja, cólera. Pecados que são para a morte, Deus. Agora, pecados de pensamento, palavras e obras, perdoa essa pessoa. Nos perdoa para que possamos participar com o Senhor nesta noite, Senhor, da mesa do Senhor. Assim fazemos até o dia que o Senhor vier arrebatar a sua igreja e aí podemos sentar contigo à mesa nas bodas do Cordeiro. Ô Eterno, seja conosco esta noite. Abençoa o teu povo que vai participar comigo desse trabalho maravilhoso de Santa Ceia. Pai, eu apresento em tuas mãos. Ô Senhor, esses elementos confeccionados pela mão do padeiro. E o suco de uva, Deus. Senhor amado, são elementos confeccionado pelo homem, Pai. Mas a partir desta oração, nós oramos em o nome de Jesus, para que agora esse suco de uva, esse sumo de uva, seja transformado no sangue de Jesus. E que esse pão, Senhor, confeccionado pelo padeiro, possa agora, simbolicamente, Senhor, ser transformado no corpo do Senhor Jesus, o corpo que foi moído na cruz do Calvário, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário para a purificação dos nossos pecados. E nós, de bom grado, aceitamos a tua graça, Senhor. Portanto, esta noite, nós apresentamos esses elementos nas tuas mãos, para que o Senhor venha tocar, Senhor. E fazer agora, Senhor amado, por esse ato de fé, esta pessoa que está em casa, Senhor, que muitas vezes está acamada, não pode ir à igreja, não pode estar lá no santuário com os irmãos. Senhor, e muitas vezes muitos foram abandonados em suas casas. Os líderes não vão nas suas casas. Pai, não levam Santa Ceia para eles, como diz a tua palavra. Oh, meu Deus! Houve uma época que o Senhor falou comigo que chegaria um tempo que eu ministraria Santa Ceia pela internet. Pai, esse dia chegou. Pai, eu acreditei e ouvi a tua voz. Mesmo que muitos não entendam, Senhor, agradeço desse ato pela internet. Porque em muitos lugares a tua palavra, Senhor amado, não tem sido alcançado, pessoas estão dentro das suas casas, são membros batizados nas águas, estão acamados numa cama e ninguém leva a Santa Ceia para ela. Ninguém leva a Santa Ceia para ele. Então, nesta noite, Senhor, nós consagramos esses elementos para que o Senhor possa, Senhor, agora, aqui nas minhas mãos, também na casa dela, na casa dele, nesta casa que hoje parou para poder participar comigo dessa Santa Ceia. Senhor, que ela possa, esse suco de uva, ser transformado no sangue do Cordeiro. E esse pão ser transformado no corpo de Cristo. E que essa pessoa que participar esta noite seja curada, seja liberta, seja livre de todo mal, através do sangue e do corpo do Senhor. Simbolicamente, nesta noite, nós oramos e colocamos nas tuas mãos, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você que está em casa, já orou comigo pelo suco, pelo pão. Você vai poder participar comigo da Santa Ceia do Senhor. Hoje o pastor está de plantão, está trabalhando, e a pastora está aqui fazendo as honras. Tá bem?
Você já orou seu cálice, já orou o seu pão? Pode participar comigo esta noite, em o nome de Jesus, e receber aí a força através deste alimento espiritual. A força através dessa bebida espiritual. Porque o pão verdadeiramente é a carne de Cristo. E o cálice é verdadeiramente o sangue de Jesus. Agora transformados, simbolicamente, para que o nosso corpo tenha saúde espiritual. Para que nós possamos ser saudáveis espiritualmente. Em o nome de Jesus. Participem todos comigo. Senhor, muito obrigado por este momento. Obrigada por esse maravilhoso, Senhor, ato de fé. Eu tenho certeza que nesta noite, a tua graça abundante já entrou nesta casa. Essa pessoa que está enferma, cura ela através desse ato maravilhoso. Senhor, transforma pessoas esta noite. Salva pessoas esta noite. Liberta pessoas esta noite. Senhor, que o nome do Senhor esta noite seja glorificado nesta casa. Que o poder da oração transforme essa pessoa. Oh, Eterno, blinda esta casa, blinda essa nação, blinda essa família em todos os lugares do mundo agora. Abençoa a igreja online, que participa comigo de Santa Ceia. Abençoa os que chegaram por essa live, passaram aí e pararam para assistir essa live. Que o Senhor abençoe todos. Essa que quer aceitar Jesus, essa que fez um propósito contigo hoje, de mudar a sua vida. Pai, que o Senhor, esta noite, possa entrar nesta casa fazendo uma grande transformação. Que o poder renovador desta palavra, que a transformação pela mesma, possa, Senhor, trazer para esta pessoa uma nova vida, uma nova história contigo. Caminhando contigo, Senhor, na simplicidade do mal, mas sendo prudente em assuntos que nos podem impedir de levar a ser salvos e de nos colocarmos no inferno. Nós possamos aprender a tua palavra e possamos entender, Senhor, que sem transformação, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Transforma pessoas esta noite, livra casas, purifica todo o teu povo, dá-nos vitória no decorrer dessa semana, Senhor. Obrigado pela semana que passamos, por essa semana que iniciamos na tua presença. Muito obrigada por tudo. Seja com todos como tu ama e aguarda a vinda do Senhor. Pai, abençoa todos, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos quanto amam e aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: amém. Tá bom, gente? Te vejo amanhã, se Deus quiser. Hoje a nossa live bem tranquilinha, Santa Ceia do Senhor. Te vejo amanhã, se Deus quiser, no nosso primeiro dia de campanha, tá, gente? Tá aí o cartaz na comunidade, tá lá também no Instagram. Então, amanhã, eu tô sem chat, tá? Mas não tô conseguindo ver vocês aqui escrevendo, não, tá, gente? Não tô conseguindo participar com vocês no chat. Sei que vocês estão aí, mas não tá aparecendo para mim o chat, não, tá? Então, veja bem, amanhã, às 11 horas aqui em Portugal, às 23 horas aqui em Portugal, e às 19 horas aí no Brasil. Nós estaremos dando início a 7 dias de clamor, tá bom? Derrubando as muralhas. Você decide que muralha vai cair aí através da oração, tá bem? Convida mais alguém, chama mais alguém para estar conosco, curta essa live, é importante. Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo. Obrigada a todos. Hoje eu não cantei, porque toda vez que eu canto, gente, eu pago direito autoral. Tem que tomar muito cuidado. Então, veja lá. Beijo para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Uma excelente semana.